Eles riram. Riram alto, riram com desprezo, riram como quem acredita que sabe tudo sobre a vida. Parentes próximos, gente do mesmo sangue, apontaram o dedo e chamaram de loucura quando viram aquele muro ridículo, baixo demais, apenas 20 centímetros ao redor de uma cabana velha no meio do nada. Isso não protege nem um cachorro, diziam. Perdeu o juízo, cochichavam. Mas naquela noite, quando o vento mudou, quando a terra começou a gemer e a água decidiu cobrar tudo o que lhe foi tirado, ninguém mais riu. E aquele pequeno muro, ignorado e zombado, se tornaria a única linha entre a vida e a destruição. Antes de continuar, se inscreva agora. Porque histórias como essa não são apenas entretenimento. Elas são lições silenciosas sobre fé, resistência e a coragem de seguir sozinho quando ninguém acredita em você. Inscreva-se e fique com a gente até o fim. Ele sempre foi o estranho da família. O homem que preferia o silêncio ao barulho, o isolamento às festas, a observação paciente às opiniões rápidas. Quando herdou aquela pequena cabana de madeira, perdida entre árvores antigas e um terreno irregular, todos acharam que era mais uma prova de seu fracasso. Vai morar aí como um bicho, diziam. Ele apenas ouvia. Observava o solo, sentia a inclinação da terra, notava como a água da chuva escorria sempre para o mesmo lado. Enquanto os outros falavam, ele aprendia. Durante meses, trabalhou sozinho. Não levantou muros altos, não cavou valas profundas, não construiu nada que impressionasse os olhos. Apenas um pequeno muro de 20 centímetros, contínuo, firme, perfeitamente nivelado, contornando toda a cabana. Era simples demais para ser respeitado. Os parentes vieram ver, riram mais uma vez. Disseram que aquilo não servia para nada. Que era desperdício de tempo. Que ele precisava de ajuda. Ajuda que nunca ofereceram de verdade. O que ninguém sabia é que aquele muro não era para ser visto, era para ser sentido. Ele entendia o caminho da água. Sabia que a força não está na altura, mas na direção. 20 centímetros não parecem nada até que a corrente encontre resistência no ponto exato. Ele não tentava barrar o mundo, apenas desviá-lo. Naquela noite, a chuva começou mansa, quase gentil. Depois engrossou. O vento ganhou voz. O chão saturou. Em poucas horas, a água desceu da encosta como um animal solto. Cabana após cabana, estruturas maiores, muros altos e mal pensados foram invadidos. A água não pede licença. Ela entra onde encontra passagem. Quando alcançou a pequena cabana, algo diferente aconteceu. A água bateu no muro baixo e, em vez de se acumular, foi conduzida ao redor, seguindo o contorno, desviando-se, escorrendo para longe. Minutos viraram horas. A cabana permaneceu seca, silenciosa, intacta. Ao amanhecer, o cenário era de destruição. Lama, madeira quebrada, rostos cansados e assustados. Os mesmos parentes que riram caminharam em silêncio até a cabana. Pararam. Olharam. Não disseram nada. O muro de 20 centímetros ainda estava lá, discreto, firme, provando que nem toda proteção precisa ser alta para ser poderosa. Ele não sorriu. Não cobrou desculpas. Apenas abriu a porta e continuou vivendo. Porque quem constrói com convicção não precisa da aprovação dos outros. Precisa apenas resistir tempo suficiente para que a verdade apareça sozinha. E se existe algo que essa história ensina, é isso. Às vezes, o que salva você será exatamente aquilo que todos desprezaram. A ideia simples. A decisão solitária. O pequeno muro que ninguém levou a sério. Se você já foi ridicularizado por pensar diferente, se já riram dos seus planos, lembre-se, o mundo só entende o valor daquilo que funciona. Depois que é tarde demais para rir. Eles ficaram ali por alguns minutos, imóveis, como se esperassem que a cabana também estivesse destruída, como se aquilo fosse um erro da visão, uma ilusão causada pelo cansaço. Mas não era. O chão ao redor estava úmido, marcado pela passagem violenta da água, porém dentro da casa tudo permanecia no lugar. A mesa simples, a cadeira antiga, o lampião. Nada havia sido levado. Um dos parentes tentou rir, um riso curto, nervoso, mas o som morreu antes de sair completo. Não havia mais espaço para deboche. O silêncio dizia tudo o que as palavras não conseguiam. O homem saiu devagar, pisando na terra ainda fria. Olhou em volta sem orgulho, sem triunfo. Para ele, aquilo não era vitória. Era apenas consequência.
Ele não construiu aquele muro para provar nada a ninguém. Construiu porque entendeu algo que os outros ignoraram. A natureza sempre avisa, mas só quem observa percebe. Enquanto os parentes lamentavam suas perdas, ele ajudava. Ajudava sem ironia, sem cobranças. Emprestou ferramentas, ofereceu abrigo, dividiu comida. Alguns evitavam encará-lo nos olhos. Outros tentavam puxar conversa, como se a proximidade apagasse o passado recente de risadas e desprezo. Naquela noite, reunidos em volta de um fogo improvisado, alguém finalmente perguntou, quase sussurrando, por que ele havia feito um muro tão baixo. Ele demorou a responder. Olhava as chamas dançando, como se buscasse as palavras certas. Disse que muros altos são feitos para impressionar pessoas. Muros certos são feitos para enfrentar problemas. Disse que passou anos sendo ignorado e que, quando ninguém escuta você, a única opção é escutar o mundo. E o mundo, segundo ele, fala o tempo todo, através do vento, da terra, da água, do silêncio. Ninguém respondeu. Alguns baixaram a cabeça. Outros sentiram algo desconfortável, uma mistura de vergonha e admiração tardia. Não era fácil aceitar que aquele homem, sempre tratado como o fracassado da família, havia enxergado o que todos ignoraram. Com o passar dos dias, a história se espalhou. Vizinhos vieram ver o muro. Alguns tocaram, outros mediram, outros balançaram a cabeça, incrédulos. Muitos disseram que era sorte. Ele não discutiu. Sabia que quem precisa chamar de sorte aquilo que não entende jamais aprenderá a repetir. Aos poucos, começaram a copiar. Pequenos muros surgiram aqui e ali, tentativas apressadas de reproduzir algo que nasceu da paciência. Mas poucos funcionaram da mesma forma. Porque não bastava construir. Era preciso compreender. O homem continuou vivendo como sempre viveu. Acordava cedo, cuidava da cabana, observava o céu antes da chuva, o solo depois dela. Não buscou reconhecimento. Nunca buscou. Mas algo havia mudado. As risadas cessaram. No lugar delas, surgiu o respeito silencioso, aquele que não se pede, apenas acontece. E talvez a maior lição não tenha sido o muro. Foi o tempo. O tempo que separa quem fala de quem faz. Quem segue a multidão de quem segue a própria consciência. Quem constrói para ser visto de quem constrói para resistir. Porque, no fim, a vida não testa suas palavras, testa suas escolhas. E quando a tempestade chega, ela sempre chega, não importa quem riu, quem duvidou ou quem apontou o dedo. Importa apenas o que você construiu quando ninguém acreditava. E aquele pequeno muro de 20 centímetros continuou ali, discreto, silencioso, lembrando a todos que a verdadeira força raramente faz barulho. Os meses passaram, e com eles veio algo ainda mais difícil de enfrentar do que a enchente, o olhar constante das pessoas. Não era mais o riso aberto, mas também não era paz. Era curiosidade, expectativa, quase uma cobrança silenciosa. Como se agora ele tivesse uma obrigação de ser diferente, de ensinar, de liderar. Mas ele continuava o mesmo. Porque quem aprende a ouvir a terra não vive para convencer pessoas. Certo dia, um dos parentes mais velhos voltou. O mesmo que havia rido mais alto, que chamara o muro de piada. Chegou sozinho, sem desculpas prontas. Olhou para o chão por um longo tempo antes de falar. Disse que a água havia levado quase tudo. Que a noite ainda acordava com o som da chuva, mesmo quando o céu estava limpo. Disse que talvez tivesse sido orgulhoso demais para aprender quando ainda dava tempo. O homem ouviu em silêncio. Não interrompeu. Não corrigiu. Quando o outro terminou, ele apenas disse que o muro não nasceu do medo, mas da atenção. Que o medo paralisa, mas a atenção prepara. E que ainda dava tempo. Sempre dá, enquanto a pessoa estiver disposta a observar antes de agir. Juntos, caminharam até o terreno destruído. Ele não deu ordens. Apenas fez perguntas simples. Por onde a água vinha, onde o solo cedia, onde o vento batia mais forte. No começo, o parente respondia rápido, superficial. Depois foi ficando mais lento. Pensativo. Pela primeira vez, estava olhando de verdade. Dias depois, começaram a construir outro muro. Não igual, porque nenhum terreno é igual. Era mais torto, mais irregular, mas tinha algo que o primeiro não teve: humildade. E quando a próxima chuva veio, não foi uma tempestade devastadora,
mas suficiente para testar. A água desviou. Não perfeitamente, mas o bastante. E naquele momento, o homem entendeu que a lição estava completa. Aos poucos, a fama da cabana deixou de ser sobre o muro. Passou a ser sobre o homem que não precisou gritar para provar que estava certo. Crianças iam até lá ouvir histórias. Não histórias de coragem heroica, mas de paciência. De esperar. De errar pequeno para não quebrar grande. E então veio outra noite. Não de chuva, mas de vento forte. Árvores rangiam, telhados tremiam. Pessoas entraram em pânico. Ele saiu, caminhou ao redor da cabana, tocou o muro com a mão, sentiu a vibração do chão. Voltou para dentro e acendeu o lampião. Sentou. Esperou. Porque quem constrói com entendimento aprende algo raro, confiança sem arrogância. Quando o vento cessou, nada havia mudado. O muro ainda estava lá. Baixo. Firme. Discreto. E o mundo, mais uma vez, havia tentado ensinar a mesma lição, só que agora havia mais gente disposta a aprender. Porque, no fundo, a história nunca foi sobre um muro de 20 centímetros. Foi sobre enxergar o que ninguém vê. Sobre suportar o riso hoje para não chorar amanhã. Sobre entender que a maioria só respeita depois que a prova vem, mas os sábios não precisam da prova para agir. E assim, sem placas, sem discursos, sem reconhecimento público, aquele homem deixou algo maior do que qualquer construção alta. Deixou um exemplo. Um exemplo que não grita, não humilha, não se impõe. Apenas permanece. Como um muro. Como a verdade. Como tudo aquilo que realmente sustenta alguém quando a tempestade chega a ponto com o tempo, a cabana deixou de ser apenas um abrigo. Tornou-se um ponto de referência silencioso. Não porque fosse maior, mais bonita ou mais forte, mas porque resistia. Em um lugar onde tudo parecia provisório, ela permanecia. E isso incomodava algumas pessoas mais do que a destruição anterior. Houve quem dissesse que ele exagerava. Outros afirmavam que viver esperando desastres era sinal de pessimismo. Ele escutava e seguia em frente. Sabia que não se tratava de esperar o pior, mas de respeitar a possibilidade dele. Quem entende a fragilidade não vive com medo, vive com preparo. Certa tarde, enquanto reparava uma cerca, uma criança perguntou por que ele não aumentava o muro agora que todos acreditavam nele. A pergunta era inocente, mas carregava algo profundo. Ele sorriu de leve e respondeu que aumentar por vaidade enfraquece o propósito. Que o muro tinha exatamente a altura necessária para cumprir sua função. Nem mais, nem menos. Tudo que ultrapassa o necessário começa a pesar. Naquele ano, a região enfrentou uma seca longa. A terra rachou. O rio baixou. Gente que antes reclamava da água agora implorava por ela. E, mais uma vez, a cabana foi observada. O pequeno muro, pensado para a chuva, também ajudava a manter a umidade do solo ao redor, protegendo as raízes das poucas plantas que ele cultivava. Enquanto outros viam apenas um limite, ele havia criado equilíbrio. Alguns começaram a chamá-lo de sábio. Ele recusava o título. Dizia que sabedoria não é um estado, é um processo. Que todo dia a natureza ensina algo novo, mas só para quem se dispõe a ouvir sem pressa. Numa noite tranquila, sentado à porta da cabana, ele pensou nos risos do passado. Não com rancor, mas com clareza. Entendeu que o deboche dos outros havia sido parte do caminho. Que, sem ele, talvez tivesse desistido cedo demais ou construído algo para agradar, não para funcionar. A oposição o obrigou a ser fiel à própria percepção. Quando a chuva voltou meses depois, não houve pânico. Pessoas já haviam se preparado. Pequenas mudanças haviam sido feitas. Não perfeitas, mas conscientes. A água passou. Deixou marcas leves, não feridas profundas. E naquele silêncio após a chuva, algo invisível havia mudado para sempre. As pessoas começaram a entender que força não precisa de espetáculo. Que prevenção é um ato silencioso de amor próprio. Que nem toda solução vem em forma grandiosa. Às vezes, ela chega baixa, simples, quase invisível, como um muro de 20 centímetros que ninguém levou a sério. E assim, a história continuou sendo contada. Não como uma lenda exagerada, mas como um lembrete. Um lembrete de que o mundo ri primeiro, testa depois e respeita por último. E que aqueles que conseguem permanecer firmes nesse intervalo constroem algo que nenhuma tempestade leva. Porque, no fim,
Quem aprende a observar constrói menos para os outros verem, e mais para a própria vida continuar de pé. E mesmo depois de tudo isso, ainda havia uma última prova. Não uma tempestade comum, não algo que se pudesse prever olhando o céu. Foi uma mudança silenciosa, quase invisível, que começou dentro das pessoas. Alguns passaram a imitá-lo sem entender. Construíram muros, valas, barreiras, mas continuaram vivendo da mesma forma apressada, impaciente, querendo resultados imediatos. Quando algo falhava, culpavam a técnica, nunca o próprio olhar. E o homem percebia isso à distância. Sabia que o maior erro não estava na construção, mas na pressa de parecer preparado sem realmente estar. Certo dia, um parente mais jovem, aquele que menos havia rido no passado, apareceu ao amanhecer. Não veio pedir ajuda para construir nada. Veio perguntar como aprender a enxergar. A pergunta era simples, mas pesada. O homem respirou fundo. Disse que não podia ensinar isso com palavras. Disse que enxergar exige tempo parado, exige aceitar não saber, exige suportar o desconforto de ficar em silêncio quando todos querem respostas rápidas. Levou o jovem até o limite do muro. Mandou que ficasse ali sem falar, apenas observando. O vento, o chão, o som distante da água. Horas se passaram. No começo, o rapaz ficou inquieto. Depois, começou a notar coisas pequenas, o caminho que a água deixava marcado, o ponto onde o solo sempre cedia, o local onde as folhas se acumulavam. Quando o sol já estava alto, ele entendeu. Não completamente, mas o suficiente para nunca mais rir de algo que ainda não compreendia. Com o passar dos anos, o homem envelheceu. O corpo ficou mais lento, mas o olhar permaneceu afiado. O muro precisou de poucos reparos. Pequenos ajustes, nada grandioso. Porque o que é bem pensado desde o início não exige reconstrução constante. Quando ele morreu, não houve grandes cerimônias. Apenas gente reunida em silêncio ao redor da cabana. Alguns tocaram o muro pela última vez. Outros olharam para o chão como se procurassem respostas. E perceberam algo que nunca tinham colocado em palavras. Ele não havia deixado herança material. Havia deixado consciência. A cabana continuou de pé. O muro também. Mas o mais importante estava espalhado pela região, em escolhas mais cuidadosas, em decisões menos impulsivas, em pessoas que aprenderam a respeitar o que não entendem de imediato. E sempre que alguém ria de algo simples demais, baixo demais, discreto demais, alguém contava a história. A história do homem que foi ridicularizado por construir um muro de 20 centímetros. E que provou, sem discursos, sem revanche, que o mundo não destrói quem observa antes de agir. Porque no fim, não é a altura do que você constrói que define sua força. É a profundidade do entendimento que colocou ali. E isso, ninguém consegue derrubar. Anos depois, quando quase ninguém mais se lembrava exatamente de quando o muro havia sido construído, ele ainda estava lá. Um pouco gasto pelo tempo, com marcas de musgo nas bordas, pequenas fissuras que nunca comprometeram sua função. Não chamava atenção. Nunca chamou. E talvez por isso continuasse ensinando. Quem chegava novo à região ouvia fragmentos da história. Uns diziam que o homem previa desastres. Outros que tinha sorte incomum. Poucos entendiam que não era nenhuma dessas coisas. Era apenas alguém que aceitava uma verdade difícil. O mundo não se adapta a você, é você quem precisa se adaptar ao mundo. Houve uma geração que cresceu sem conhecer o deboche original. Para eles, o muro sempre foi normal. E isso, de certa forma, era a maior vitória. A lição havia deixado de ser exceção e começado a virar base. Preparar-se deixou de ser visto como medo. Silêncio deixou de ser confundido com fraqueza. Em uma manhã comum, um viajante parou diante da cabana. Observou o muro baixo, caminhou ao redor, tocou o chão, respirou fundo. Não riu. Não questionou. Apenas ficou ali por um tempo longo demais para quem tem pressa. Antes de ir embora, disse para si mesmo que havia aprendido algo importante, embora ainda não soubesse explicar o que. E era sempre assim. O ensinamento não vinha como frase pronta. Vinha como incômodo. Como semente. Como aquelas ideias que só fazem sentido muito tempo depois, quando a vida decide testar. Porque todos, mais cedo ou mais tarde, enfrentam sua própria tempestade. Nem sempre é água. Às vezes é perda. Às vezes é solidão. Às vezes é humilhação. E nesses momentos,
ninguém é salvo pelo que mostrou aos outros, mas pelo que construiu em silêncio. O homem nunca voltou para ouvir elogios. Nunca ficou para ver o respeito nascer. Mas deixou algo raro, a prova de que não é preciso convencer o mundo. Basta estar de pé quando ele tenta te derrubar. E assim, o muro de 20 centímetros continuou cumprindo sua função maior. Não barrar água. Não proteger madeira. Mas lembrar, todos os dias, que quem ri cedo demais costuma aprender tarde demais, e que quem observa em silêncio constrói algo que o tempo respeita. Porque no final, a vida não pergunta quem acreditou em você. Ela apenas revela se aquilo que você fez era suficiente para continuar. E mesmo depois de tudo isso, ainda havia quem passasse pela cabana sem perceber nada. Pessoas que olhavam rápido demais, que viam apenas um muro baixo e uma casa simples. Seguiam viagem achando que a história era exagero, que não havia lição alguma ali. E estava tudo bem. Nem todo ensinamento é para todos. Alguns só se revelam a quem já foi quebrado o suficiente para enxergar. Em certos invernos, a chuva vinha fraca. Em outros, quase inexistente. E alguns começavam a dizer que talvez o muro nunca tivesse sido realmente necessário. Que tudo aquilo havia sido coincidência. Mas o tempo, paciente como sempre, nunca desmente ninguém de imediato. Ele espera. Quando uma nova enchente atingiu regiões próximas, mais distante da cabana, muitos correram para lá. Não porque esperavam abrigo, mas porque precisavam confirmar algo dentro de si. Precisavam ver, mais uma vez, que aquilo que foi pensado com calma continua funcionando mesmo quando a memória das dores começa a falhar. O muro estava lá. Igual. Fiel à sua função. Sem precisar ser reforçado às pressas, sem improvisos. Apenas cumprindo aquilo para o qual foi criado. Alguns entenderam naquele instante que o maior erro da vida não é errar, é esquecer porque algo foi feito. Esquecer a razão, o aprendizado, a observação. Esquecer o custo do despreparo só porque o perigo ficou distante por um tempo. E assim, pouco a pouco, a cabana virou símbolo. Não de resistência física, mas de postura diante da vida. Pessoas começaram a falar menos e observar mais. A decidir com menos pressa. A aceitar que nem tudo precisa de aplauso imediato. E quando alguém era ridicularizado por fazer algo simples demais, alguém sempre dizia, lembra do muro de 20 centímetros. E isso bastava. Não havia discussão. Não havia prova a apresentar. A história já tinha feito o trabalho dela. Porque, no fim, as maiores defesas não são aquelas que assustam o mundo, mas as que sustentam você quando ninguém está olhando. E quem aprende isso não vive tentando impressionar, vive tentando permanecer. O muro nunca foi alto. Nunca foi bonito. Nunca foi admirável aos olhos apressados. Mas atravessou risadas, atravessou dúvidas, atravessou o tempo. E isso é mais do que a maioria das coisas grandiosas consegue fazer. E assim a história segue, repetindo-se em silêncio, sempre que alguém escolhe observar em vez de zombar, construir em vez de falar, resistir em vez de provar. Porque algumas verdades não precisam ser defendidas. Elas apenas continuam de pé. E ainda assim, havia algo que quase ninguém percebia. O muro não protegia apenas contra a água de fora. Ele também delimitava o caos de dentro. Aquele pequeno limite lembrava, todos os dias, que nem tudo deve entrar, nem toda pressão deve ser aceita, nem toda opinião merece atravessar a porta. Alguns que passaram a frequentar a cabana começaram a entender isso tarde demais. Perceberam que haviam passado a vida inteira sem muros internos, deixando que o desprezo, o medo e a dúvida dos outros invadissem tudo. Construíam casas altas por fora, mas nunca haviam protegido o essencial. Em noites silenciosas, quando o vento soprava leve e a lua iluminava o contorno baixo do muro, parecia que ele falava. Não com palavras, mas com presença. Dizia que limites não são fraqueza. Que dizer não é uma forma de respeito. Que proteger o pouco que você tem pode ser mais sábio do que tentar conquistar o muito que você não controla. Teve gente que tentou derrubá-lo, não por necessidade, mas por orgulho. Queriam provar que aquilo não tinha importância. Bastava um chute, uma ferramenta simples. Mas ninguém teve coragem de terminar o serviço. Porque no fundo, sabiam, destruir o muro seria admitir que ele sempre esteve certo. Com o passar dos anos, a cabana envelheceu mais do que o muro. Telhas foram trocadas, madeira foi reforçada, portas rangiam. O muro, não. Ele continuava ali,
lembrando que o que nasce da observação profunda envelhece melhor do que o que nasce da pressa. E então chegou um dia em que alguém perguntou: se você pudesse voltar no tempo, construiria o muro outra vez? A resposta veio simples, quase dura. Eu não teria mudado nada. Só teria aprendido mais cedo a não explicar. Porque explicar cansa. Convencer drena. E a verdade, quando é sólida, não precisa de defesa, apenas de tempo. E assim, o homem que foi motivo de riso virou referência sem jamais pedir esse lugar. Não por causa de discursos, nem de feitos grandiosos, mas porque permaneceu inteiro quando o mundo tentou desmontá-lo em pedaços. No fim, todos constroem algum tipo de muro. Alguns contra o mundo. Outros contra si mesmos. Poucos constroem no lugar certo, com a altura certa, pelo motivo certo. E são esses poucos que atravessam as tempestades com silêncio, enquanto os outros passam a vida inteira perguntando por que tudo sempre desmorona. Porque quem aprende a observar antes de agir nunca precisa provar depois. E o pequeno muro de 20 centímetros continuará ali, ensinando isso, enquanto ainda houver alguém disposto a enxergar ponto, e mesmo depois de tudo isso, a maior mudança não foi no lugar, foi nas pessoas. Lentamente, quase sem perceber, elas começaram a carregar o muro dentro de si. Não como concreto, mas como consciência. Aprenderam que nem toda crítica merece resposta, que nem toda opinião precisa atravessar a pele, que nem todo riso deve ser levado para dentro. Alguns demoraram mais. Alguns só entenderam quando perderam tudo outra vez. Porque a vida, quando não é ouvida, repete a lição. Não por crueldade, mas por insistência. E cada repetição dói um pouco mais. Houve quem tentasse transformar a história em regra, em fórmula pronta. Construa abaixo, diziam. Faça simples, repetiam, sem compreender que simplicidade sem atenção vira descuido. O muro nunca foi mágico. Ele funcionava porque nasceu de observação contínua. Porque foi pensado para aquele chão, aquela inclinação, aquele fluxo específico. E isso ninguém conseguia copiar por completo. Com o tempo, a cabana virou quase invisível. Não porque desapareceu, mas porque deixou de ser novidade. E tudo que deixa de ser novidade só permanece se tiver valor real. Ela permaneceu. Em certos dias, quando o céu fechava rápido demais, alguns ainda olhavam na direção dela. Não por medo, mas por lembrança. Lembrança de que alguém, um dia, escolheu pensar antes de agir. Escolheu ser ridicularizado agora para não ser destruído depois. E talvez essa tenha sido a maior herança deixada ali, a coragem de parecer pequeno no começo. A coragem de suportar o riso, o desprezo, a solidão temporária. Porque toda construção que realmente protege começa sendo invisível para quem só enxerga tamanho. No fim das contas, ninguém mais falava do homem. Falavam das escolhas. Falavam da importância de respeitar sinais. Falavam de limites. Falavam de preparação silenciosa. E isso era suficiente. Porque histórias verdadeiras não precisam de finais grandiosos. Elas continuam vivendo nas decisões que as pessoas tomam quando ninguém está olhando. E sempre que alguém se sentir tentado a desistir por causa do deboche, sempre que alguém ouvir risadas ao tentar fazer algo simples, baixo, discreto, que se lembre, o mundo ri primeiro, testa depois e aprende por último. Mas quem observa, constrói e permanece, aprende antes ponto, e ainda assim, mesmo depois de tudo que foi aprendido, a vida não ficou mais fácil. Ficou mais clara. E clareza, às vezes, pesa mais do que dificuldade. Porque quando você entende, já não pode fingir que não viu. Algumas pessoas começaram a sentir um desconforto estranho ao passar pela cabana. Não era inveja. Era confronto. O muro baixo lembrava escolhas que não foram feitas, sinais que foram ignorados, alertas que viraram piada. Lembrava noites em que riram quando deveriam ter observado. E nem todo mundo suporta ser lembrado disso. Houve quem dissesse que o homem teve sorte por ter tempo. Que nem todos podem parar, observar, esperar. Mas essa era a maior mentira contada para si mesmos. Tempo sempre existe. O que falta é coragem para usá-lo contra a pressa do mundo. Porque observar exige ficar parado enquanto todos correm. Exige parecer improdutivo enquanto os outros exibem movimento. Exige suportar o julgamento de quem confunde velocidade com inteligência. O muro continuava ali, silencioso, delimitando um espaço pequeno,
mas suficiente. E ensinava algo que poucos aceitam: não é preciso controlar tudo ao redor para estar seguro. Basta controlar o que chega até você. Em certas manhãs, quando a neblina cobria tudo, o muro quase desaparecia aos olhos. Mas ainda estava lá. E isso fazia sentido. As melhores defesas não precisam ser vistas o tempo todo. Elas só precisam existir quando são necessárias. E talvez essa seja a parte mais dura da história. Ninguém vem agradecer quando a tragédia não acontece. Não há aplauso para o desastre evitado. Não há reconhecimento para a dor que nunca chegou. O homem sabia disso desde o início. Por isso nunca esperou nada. Ele construiu para continuar. Não para ser lembrado, ponto, e é por isso que a lição sobreviveu. Porque não nasceu da vaidade, mas da atenção. Não nasceu do medo, mas do respeito pelos sinais. Não nasceu do desejo de provar algo, mas da necessidade de permanecer de pé. No fim, o muro de 20 centímetros nunca foi pequeno. Pequeno era o olhar de quem riu. Pequena era a visão de quem só entende depois da perda. Pequena é a mente que despreza o simples porque espera sempre algo grandioso. A verdadeira grandeza esteve ali o tempo todo, baixa, discreta, firme. E continuará assim, enquanto houver alguém disposto a observar antes de agir, a construir antes de falar, a permanecer quando o mundo inteiro aposta na queda. Porque quem aprende isso uma vez, nunca mais constrói apenas para ser visto.